Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como calcular a derivada de uma função no ponto, tá legal? Então vamos lá. Vamos primeiramente revisar dois conceitos, tá legal? Então uma função f é contínua no ponto P, se e somente se o limite de f de x quando x tende a p é igual a f de p. Ou seja, então aqui a gente tem que a f está definida em P, né? E além disso, esse limite aqui existe, né? Existe, é um número e esse número é f de P, tá? Então, quando o limite existe aqui, esse aqui é o limite da função, é o valor da função no ponto, tá legal? Outra definição importante que a gente tem aqui é a da derivada. Então, estou revisando aqui. A gente vai dizer que uma função é derivável, f é diferenciável em P, é a mesma coisa, tá? Para uma aplicação f de R em R, é a mesma coisa. Dizer que é derivável em P ou diferenciável em P. Isso quando esse limite aqui, ó, f' de P, que é o limite de f de x menos f de P sobre x menos P, quando x tende a P, se esse limite existe e é um número, tá certo? É um número finito aqui, tá legal? Essa é a definição. Então, vamos agora calcular o f' dessa função aqui, né? Que é x quadrado seno de 1 sobre x, quando x não é zero, e aqui ela foi definida, a f, como sendo zero quando x é igual a zero, tá legal? Bom, então vamos calcular o f' de zero usando essa definição que está aí, né? Então a gente tem aqui que f' no ponto zero, então vamos ver se vai existir esse limite, quanto vai ser? Limite de f de x menos f de p, tá legal? Sobre x menos p, opa, aqui o p vai ser zero, né? Desculpa, aqui zero, x menos zero, né? Aqui é zero, tá legal? X menos zero, e a gente quer saber se esse limite existe, né? Então, primeira observação, repare que aqui é o f de zero. Quanto vale a função no x igual a zero? No x igual a zero vale zero. Então, esse valor aqui é zero, tá legal? Então, isso daqui vai ficar, opa, aqui é x tendendo a zero, né? Isso aqui vai ficar limite x tendendo a zero. Esse valor dessa função aqui, f de x, é quando o x se aproxima do zero. Ele não é zero. Então, o f de x aqui é x quadrado seno de 1 sobre x. Beleza? Sobre, tudo isso sobre x, né? E aqui é zero também. Então, sobrou essa expressão para isso do que está aqui. Tá legal? E agora o que a gente precisa fazer é calcular esse limite aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter isso aqui ainda é igual ao limite de x tendendo a zero de x vezes seno de 1 sobre x, né? Tá certo? Então, eu posso simplificar. Aqui tem aqui o x quadrado com esse x. O x é diferente de zero, tá legal? Ele se aproxima de zero, mas não é zero. Então, agora o que eu quero fazer é calcular. Então, eu preciso saber calcular esse limite. Agora aqui, lembra o seguinte, o limite x tendendo a zero dessa expressão aqui, sozinha, não existe, né? Lembra, limite de seno de 1 sobre x, com x tendendo a zero, esse cara não existe. Porém, o que a gente sabe é que a função seno de 1 sobre x, né? Quando x é diferente de zero, isso aqui é maior que menos 1, né? O seno ele varia entre menos 1 e 1, tá legal? Então, essa função aqui, ela é limitada. Quando isso ocorre, essa função aqui é limitada. Tá legal? Porque o seno desse cara está variando de menos 1 até 1. E essa expressão aqui, ó, esse cara, quando o x tende a zero, ele está indo para zero, tá? Então, o que está acontecendo aqui é que você tem
por um lado, uma função aqui que vai para zero e uma outra aqui que é limitada, tá? Quando você tem isso, pelo teorema do confronto, né? Então, teorema do confronto, a gente tem o seguinte, que isso aqui vai para zero, né? Você tem uma função indo para zero e a outra que é limitada, isso tudo está indo para zero. Tá legal? Então o limite não só existe, né, dessa função, como é igual a zero. O f' nesse caso, então o f' de zero é igual a zero. Tá legal? Vamos agora ver outro exemplo. Vamos lá. Então, peguei aqui para vocês essa função aqui, f de x igual a módulo de x, né? E a pergunta é se f é derivável em p igual a zero. Lembra que essa função, né, o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim. Vou fazer um esboço aqui, né? Então, o esboço aqui estaria, né? Essa aqui seria o esboço dessa função f de x igual a módulo de x. O que tem de interessante aqui é que na onde ele está pedindo para calcular a derivada, você repare que aqui, olhando para essa região aqui, você tem um bico aqui, né? No gráfico da função. Isso aqui já dá uma pista de que provavelmente essa derivada não vai existir, né? Então, sempre que você tiver um bico no gráfico da função, naquele ponto lá a derivada não existe, né? Então vamos lá. Então vamos agora ver se a f é derivável nesse ponto aqui. Bom, então o que a gente precisa é calcular o limite, né? Então a gente precisa calcular de novo f' no ponto zero vai ser limite de x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero, né? Essa função, no ponto zero, o módulo de zero é zero, então f de zero é igual a zero. Então, de novo, isso aqui vai ficar limite x tendendo a zero. O f de x é o módulo de x, né? Módulo de x, tá certo? Para x diferente de zero. E isso aqui vai ficar sobre x, né? Agora, recorde, módulo de x, né? Ele vale x se o x é maior ou igual que zero e menos x se o x é menor que zero. Tá legal? Então, como que nós vamos calcular esse limite? Repare que aqui o x tende a zero, ele não é zero. E a definição módulo, essa função que está aqui, ela é definida por partes, né? Então, nós vamos ter que quebrar isso daqui em limites laterais, tá certo? Para calcular isso daqui. Então, nós vamos primeiro calcular limite, para saber se esse limite existe. Limite x tendendo a zero. Vamos começar pela direita dessa expressão que está aqui, módulo de x. Quando x se aproxima do zero pela direita, você tem que ele vale x, né? Se o x tem valores positivos, vale x. Então, vai ficar x sobre x. E esse limite vai dar x tendendo a zero pela direita. Isso aqui vira uma constante, que é 1. Isso daqui é 1. Tá? Por outro lado, agora quando eu pego o limite x tendendo a zero pela esquerda, então, olha para a definição aqui, né? Então, olha para a definição, quando x é menor que zero, vale isso daqui. Então, vai ficar aqui menos x, né? Sobre x, tá certo? A leitura que a gente fez foi olhando a definição aqui. Então, isso aqui vai ficar limite x tendendo a zero pela esquerda de menos 1, que é uma função constante, de novo, isso aqui dá menos 1. Tá legal? Então, o que você tem aqui é que esses dois limites aqui são diferentes, né? Então, o que você obteve aqui, os limites laterais são diferentes. Sendo diferente, então implica que esse limite aqui não existe, tá certo? Que esse limite que está aqui não existe. Portanto, ele não existindo, f' no ponto zero não existe. Então, f' no ponto zero não existe. Ou ainda, a gente diz que f
f não é derivável em p igual a zero, né? Então, como eu disse anteriormente, o fato dessa função ter esse bico aqui já era intuitivo de que essa função aqui não seria diferenciável aí. E, portanto, quando ela não é derivável no ponto P, isso implica que não existe a reta tangente em P, né? Então, não existe reta tangente no caso aí no ponto 0, f de 0, né? Tá? Nesse ponto aí você não vai ter uma reta tangente. Tá legal? Era isso. E agora eu deixo para vocês aí verificar que essa função, módulo de x, ela é contínua no ponto x igual a zero. Tá legal? Apesar dela não ser derivável, nesse ponto ela é contínua, tá? Vai ser um bom exercício aí em que vai envolver limites laterais também, tá? É só usar aquela definição do começo do vídeo, tá bom? É isso. Até!